falamos, deixa eu pegar aqui, a importância da ferramenta para o mercado de trabalho, né, os recursos e funcionalidades, estratégias que a rede do LinkedIn ela proporciona, né, e saiu recentemente na revista Exame que o porquê que o LinkedIn hoje se tornou a rede social do momento, né, a rede social que traz mais confiança para o usuário. Então eu vou deixar, Mari, você tocar a partir de agora e qualquer coisa nós estamos por aqui, tá bom? Seja bem-vinda e mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço, Denis, pela introdução, o Rogério Feri também pelas palavras. Todo mundo é aqui aluno, tá, gente? Eu também estou aqui para aprender e compartilhar um pouquinho do lado de cá, né, do que o LinkedIn pode oferecer ali como experiência, mas aprender com vocês, porque é o dia a dia de vocês que move, né, o que o LinkedIn organiza por trás. Então, isso tem muita sinergia, né? Então, eu agradeço nesse momento o convite por estar aqui com vocês. E é um bate-papo, tá? Então, fiquem à vontade para ir anotando as perguntas e no final a gente vai fazer esse momento de troca, mas se tiver alguma pontuação que vocês acham que faz sentido, podem colocar ali, a gente vai colocando isso dentro da apresentação, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder começar e compartilhar a apresentação com vocês. Então talvez eu não fique vendo a carinha de vocês, né, durante a apresentação, mas qualquer coisa podem me interromper. E pronto, vocês estão vendo já a minha tela aqui? O futuro começa com as pessoas? Sim. Legal. Maravilha, gente. Então, me apresentando oficialmente para vocês, eu sou a Mariana, eu sou executiva de contas do LinkedIn. No LinkedIn, a gente tem algumas verticais de negócios, né, dentro da nossa área, tanto para talentos, que é a área que eu represento hoje, mas a gente tem também para a área de marketing, para a área de vendas, a gente tem uma equipe de editorial que é completamente separada dessa nossa área comercial, para que a gente possa fazer jus com muito discernimento ali a todas as notícias, todos os impactos, né, de empresas que a gente trabalha no dia a dia. Então, eu represento a área de novos negócios no LinkedIn e o nosso objetivo hoje é tratar um pouquinho do que o Denis colocou para a gente no começo, primeiro apresentando o LinkedIn com uma outra carinha ali também, né? Não só como aquela vitrine que a gente sempre fala no processo de recrutamento e seleção, né, o ver e ser visto, né, que é uma base. O LinkedIn hoje não tem nenhum competidor nesse sentido no mercado, mas o que o LinkedIn representa além disso? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Vai falar também da importância da marca empregadora, e quando eu digo marca empregadora, eu falo muito do potencial da empresa, né, o papel que vocês representam a empresa dentro do LinkedIn. Então, como é que eu trabalho a minha marca pessoal e como é que eu trabalho a minha marca empregadora, né, e qual que é a diferença disso dentro da rede. E aí a gente vai falar um pouquinho das soluções corporativas do LinkedIn, aqui mais para vocês terem esse conhecimento do que o LinkedIn consegue resolver de dores, né, dentro do nosso mercado, e vai trabalhar no final um pouquinho de conteúdo de sucesso. Eu sei que o Denis, ele é um expert de LinkedIn, então ele já contribuiu bastante com vocês de como fazer um super perfil, um perfil campeão dentro da rede, então não vou nem entrar tanto nesse mérito, mas a gente vai falar um pouquinho, vai falar muito sobre o conteúdo, né, o que é compartilhado dentro da rede em conteúdo ali, como é que a gente consegue alavancar tudo que é exposto na rede, tá bom? Então, a gente vai começar apresentando o LinkedIn, conhecendo essa plataforma com um pouco mais de detalhe. Quando a gente fala do LinkedIn, a nossa missão como empresa, né, é conectar todos os profissionais do mundo para tornar as pessoas mais produtivas e bem-sucedidas. Essa é a nossa missão. A visão do LinkedIn é voltada a dar uma oportunidade econômica para todo e qualquer membro da rede. Então, tudo que o LinkedIn faz, ele visa gerar essa oportunidade econômica, ele visa conectar esses profissionais para serem mais sucedidos. Então, todo o ecossistema que gera por trás da rede, ele tem esse intuito, né? Que o LinkedIn ele não é só uma empresa, né? Mas como é que a gente consegue trabalhar um propósito dentro da nossa área de atuação? Como é que a gente contribui em sociedade? E o LinkedIn, ele levanta essa bandeira fortemente, né? E quando a gente fala desse ecossistema do LinkedIn, a gente está falando hoje de 950 milhões de usuários na rede, tá? E isso é super significativo. A gente está à beira de conquistar 1 bilhão, né? Que vocês vão com certeza ver um movimento super grande quando a gente bater esse número. São 65 milhões de empresas atualmente na rede, falando globalmente, né?
16 milhões de vagas ativas, ou seja, todo o tempo essas empresas estão postando novas oportunidades, estão expondo ali quais são as formas de se cadastrar e se postular em vagas. São mais de 41 mil competências, né, mapeadas, e quando eu falo competências, eu estou falando, se alguém tem uma experiência em gestão de equipe, se alguém tem uma experiência num sistema específico, qualquer via de ação que vocês tenham como um conhecimento, uma habilidade, é uma competência mapeada. E por que a gente dá ênfase nisso, né? Além das nossas soluções contemplarem esse aspecto, é importante num processo dentro do LinkedIn de vitrine, você poder compartilhar o que você tem de fato experiência, né? Então, a gente traz esse mapeamento junto. E a gente tem mais, né, quase 130 mil instituições de ensino. Então, são números super relevantes quando a gente pensa em abrangência de mercado, tá? Trazendo isso um pouquinho para o contexto do Brasil, hoje, desses 950 milhões de usuários, o Brasil é responsável por 67 milhões. E isso é muito legal, porque nos últimos 2, 3 meses, a gente saiu de quarto para terceiro lugar no globo como o país mais representativo em quantidade de usuários, né? Perdendo só para os Estados Unidos e para a Índia, porque aí realmente é um desafio muito grande a gente tentar colocar essa primeira e segunda posição ali. Mas isso é muito representativo para o Brasil, porque os nossos membros, eles são engajados e eles estão presentes na rede. Eles já entenderam a fortaleza que o LinkedIn realmente consegue contribuir. Então, isso faz com que a gente tenha esse movimento de inclusão de novos usuários de forma constante, tá? E aí a gente tem uma informação aqui, são mais de 2 novos usuários por segundo, né, dentro da nossa base, e a maior rede profissional do mundo, né? Então, a gente não tem, como eu comentei no começo, um competidor nesse aspecto, falando de LinkedIn. E aí, quando a gente entende quem são esses 67 milhões de usuários, né, que estão presentes na rede, como é que essa distribuição é feita hoje? Né, a gente tem 4% de C-Level, 5% de diretoria, a gente tem 32% de administrativo operacional, que é o mais representativo, mas a gente tem estagiários, a gente tem empresários, a gente tem níveis sênior, e aí pleno e júnior, que entra também como no administrativo. Então, a gente tem uma variedade de funções, né, inseridas nesses 67 milhões de usuários. Então, hoje você se comunica com quem você quiser dentro da rede, tá? Não importa o nível, né, de hierarquia ou de atuação do mercado. Hoje a gente consegue afirmar que todo mundo está dentro do LinkedIn. Quando a gente fala até desse movimento, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, estágio e trainee. A gente fez uma campanha no ano passado justamente para que esses estudantes pudessem, né, se inscrever na rede, porque a gente entendia que tinha uma relutância muito grande desse estagiário, desse estudante, no sentido de não ter experiência para contribuir. Como é que eu vou fazer um perfil? O que eu vou escrever no meu perfil de LinkedIn se eu ainda não tenho essa experiência profissional? No entanto, a gente sabe que a busca por estagiários dentro da rede ela é muito representativa também. Então, é importante que ele tenha o seu perfil mapeado. E aí a gente começou a fazer essa campanha para também alavancar um número mais significativo ali de estudantes na rede, e a gente chegou nesse 7%. E quando a gente trabalha um pouquinho do que o Denis comentou no começo, né, da matéria que saiu na Exame, falando do LinkedIn como destaque, como rede social, por que a gente tem isso como uma prioridade ou como um destaque, né, diante das outras redes? Por uma simples questão de a gente tem um filtro super grande de fake news, um canal de denúncias e um crivo realmente pelo nosso time de tudo que é exposto e compartilhado em massa, tá? E a gente tem essa elaboração de conteúdo, a gente é muito mais. A gente direciona muito mais esse conteúdo para que a gente trabalhe a veracidade das informações, tá? Então, isso traz um nível de confiabilidade para o LinkedIn que é muito representativo. E aí eu trouxe esse quadro, esse painel para vocês acompanharem que nos últimos 5 anos, ali até 2021, nesse caso, por 5 anos consecutivos, o LinkedIn ele ficou em primeiro lugar na questão de construir, né, a confiança na sua marca. Porque a gente trabalha exatamente esse processo de fake news e de tudo que envolve qualquer notícia, né, que não seja uma notícia verdadeira. Então, quando a gente vê essa escala, e é engraçado que vocês podem observar que existem algumas redes sociais que elas vão caindo, né, nesse ranking, né, e o LinkedIn ele se mantém. Então, esse cuidado, ele é importante para que a gente mantenha essa confiabilidade, e isso faz com que as pessoas busquem o LinkedIn não só para esse papel de recrutamento e seleção,
né? Não só para tanto um candidato buscando vaga quanto uma empresa recrutando, mas faz com que eles queiram buscar o LinkedIn para outras informações e outros propósitos. E aí eu compartilho com vocês um pouquinho do que as pessoas estão buscando hoje dentro do LinkedIn. Então, principal de tudo, novidades e tendências do setor. Né? Eu sou do setor de tecnologia. O que está acontecendo no setor de tecnologia? A gente sabe que a inteligência artificial veio com tudo, né? E a gente tem várias manchetes e reportagens falando sobre o tema. Então, como é que eu exploro mais esses aspectos dentro da rede? Se eu sei que é uma rede que me traz, né, notícias com maior confiança e credibilidade, então é um local onde eu vou explorar essas tendências, né? E aí, isso é seguido também por dicas, melhores práticas, por uma questão de liderança, e aí sim, vagas e competências, informações sobre produtos e serviços, né? Eventos do setor, o que está acontecendo no mercado, e pontos de vista de funcionários, ou seja, a gente tem muito a questão de depoimentos, né, dentro da rede do LinkedIn. Então, isso mostra para vocês que o LinkedIn como plataforma, ele é muito mais do que um processo de vitrine de recrutamento e seleção. Tá? Ele traz realmente uma fonte de informação, engajamento de conteúdo dentro do que a gente pode colaborar com a nossa rede de conexões. E aí, quando a gente entende o que o usuário está buscando mais no LinkedIn, qual que é o papel, né, do LinkedIn dentro da rede, a gente entende como é o comportamento desse usuário. Quando a gente fala das redes pessoais, a gente sabe que as pessoas elas estão passando do tempo. Deixa eu entender o que está acontecendo, né? O que fulano, ciclano que eu sigo aqui, o que eles estão fazendo. Vou passar tempo, literalmente, né? Eu quero informação de amigos, de interesses pessoais ou entretenimento. Mas quando a gente foca no LinkedIn, a gente não fala em passar tempo, mas a gente fala em investir tempo, né? Por quê? Eu estou falando de informações de carreira, eu estou falando de atualizações de marcas, novidades e tendências de mercado, né? Que é por isso que as pessoas hoje buscam cada vez mais o LinkedIn. Então, eu invisto, eu estou me aprimorando, eu posso fazer cursos dentro do LinkedIn através do LinkedIn Learning. Tem uma série de aspectos que a gente consegue oferecer como plataforma dentro desse ecossistema que o LinkedIn apresenta hoje, tá? Então, existe uma busca muito maior. E quando a gente fala também desse comportamento, eu trago um exemplo claro para vocês desse mindset. Quando eu estou em outras plataformas, a gente colocou aqui um exemplo de uma viagem a Paris. Quais são os comentários? O que você vê acerca disso? Ah, eu gosto de Paris, né? Assistam um vídeo da minha viagem em Paris, fotos da minha viagem, inspirações e roteiros, né, de para onde ir, né? Alguém quer viajar comigo para Paris, né? São as comunicações que a gente faz de acordo com a mídia social. Mas quando a gente traz isso para a realidade do LinkedIn, a gente tem um mindset realmente profissional. Então, o LinkedIn, ele se mostra realmente, se posiciona não como uma rede social, mas como uma rede social profissional. E aí, o que eu compartilho de conteúdo nesse caso? Confira o que eu aprendi na minha viagem em Paris, quais são os principais setores, o que está em crescimento naquela cidade, como é que eu faço para encontrar um emprego em Paris e qual que é o impacto econômico que o país tem hoje, né, diante desse mercado de trabalho. Então, existem outros aspectos que o nosso olhar acaba sendo treinado para compartilhar conteúdo dentro do LinkedIn. E a gente sempre diz, vai falar um pouquinho disso no final, que é engajamento de conteúdo, eu tenho que realmente contribuir para quem está lendo aquela informação. Né? Eu tenho que conectar essa pessoa, mas eu tenho que contribuir no conteúdo que eu estou realmente compartilhando. Né? Então, o LinkedIn ele faz esse papel. Então, quando a gente trabalha todo esse aspecto de LinkedIn como rede, né, tendo essa apresentação um pouco mais diferenciada, saindo do foco somente de recrutamento e seleção, mas para um ecossistema que o LinkedIn trabalha, a gente também precisa entender como é que eu estou me posicionando na rede. Né? Então, por isso, a importância da marca empregadora. E aí eu trago um exemplo para vocês aqui. Quando a gente vê o logo do McDonald's e do Google, né? Geralmente, primeiro ponto de pensamento ali, o que você pensa sobre essas marcas, né? Qual que é a ideia que você tem quando você bate o olho em McDonald's ou em Google? Então, por exemplo, Google, vou abrir aqui, é uma grande empresa de tecnologia, é uma fonte de informação onde eu busco no mercado. O McDonald's é uma referência em fast food. Então, a gente começa a trabalhar algumas atribuições do que representam essas marcas. Mas aí existe uma outra reflexão quando a gente fala de LinkedIn. Como é que você imagina que é trabalhar nessas empresas? Né? Isso é o quê? É marca empregadora. Porque eu preciso saber qual é o ambiente dessa empresa de trabalho, como é que essa empresa ela me contribui, né, para uma decisão profissional, por exemplo. Então é muito diferente o que a gente traz em âmbito de marca versus o que a gente traz para a marca empregadora.
Então, quando a gente trabalha conceito nesse aspecto, eu estou trabalhando marca, e aí, realmente, como está colocado aqui, atributos de valor que se associam com os produtos e serviços da empresa. Né? Ou seja, no McDonald's é o fast food, são os lanches servidos, né? A questão de alimentação que está atribuída. No Google, o conhecimento, a empresa de tecnologia. Agora, quando a gente trabalha marca empregadora, eu quero saber os atributos associados à empresa como local de trabalho. Né? Ou seja, é um bom ambiente de trabalho? As pessoas que trabalham lá, elas estão satisfeitas? Né? Quais são os depoimentos que eles compartilham comigo sobre esse ambiente de trabalho? Como é que é a reputação dessa empresa como ambiente de trabalho? Tudo isso é voltado para a marca empregadora. Tá? Então, como é que eu trabalho a marca empregadora, que é o mais importante dentro da rede do LinkedIn? E aí a gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo. Então, eu preciso trabalhar de fato a marca empregadora, né? Trabalhar a minha empresa nesse papel de atuação para que eu tenha um destaque, né? Uma presença maior de mercado. 86% dos talentos mais qualificados, eles já estão empregados. Então, se eu quero fazer num processo de recrutamento e seleção, por exemplo, eu quero trazer um talento para minha empresa, eu preciso mostrar o porquê que faz sentido essa pessoa migrar para minha empresa. O que minha empresa tem de potencial? Se eu quero que alguém comece a trabalhar no LinkedIn como companhia, por que o LinkedIn, qual que é a cultura, missão e valores do LinkedIn? Por que o LinkedIn é um ambiente diferenciado? O que o LinkedIn traz que pode conquistar esse talento para que ele tome uma decisão, já que ele está empregado, a sair da empresa de atuação para focar na minha? É um trabalho de marca empregadora, né? 55% dos candidatos, eles abandonam qualquer processo seletivo quando eles escutam comentários negativos daquela empresa nas redes sociais. Né? Então, qualquer empresa com reputação negativa, ela traz um impacto representativo no processo seletivo diante desses candidatos. Né? E 50% desses candidatos, eles inclusive nem aceitariam uma oportunidade numa empresa que tem uma reputação negativa, mesmo com uma oportunidade salarial maior. Né? Então, a gente sabe o quanto está sendo valorizado hoje no mercado, a questão de salário e benefício, ela sempre vai ser representativa, mas a questão de ambientes de trabalho, a questão de qualidade de vida e bem-estar, isso também tem tido um peso super relevante na rede. Então, quando eu trago isso para o meu potencial de marca empregadora, eu preciso saber como é que a minha rede está vendo e visualizando, percebendo a minha marca empregadora. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu estou comunicando tudo aquilo que tem sido feito? A gente escuta muito de alguns clientes uma abrangência no sentido de Mariana, mas é que eu estou concorrendo com empresas de grande porte, a minha empresa é muito pequenininha, né? Então é difícil a gente trabalhar a marca empregadora. E muito pelo contrário, porque às vezes aquela marca, que é aquela empresa de maior porte, não necessariamente ela está trabalhando a marca empregadora dela com potencial máximo. E você pode trabalhar a tua empresa, mesmo de menor porte, com um potencial super significativo. Porque o que diferencia mais no mercado, e aí, escutem de verdade isso que eu vou falar para vocês aqui. A melhor empresa, na verdade, a empresa que contrata os melhores talentos é aquela que melhor comunica aquilo que tem sido feito, tá? Dentro da empresa. Então, você tem comunicado na sua rede quais são as ações que a empresa tem feito no mercado, quais são as ações que a empresa tem feito junto aos funcionários, como é o ambiente da empresa, o que você tem de fato comunicado na rede do LinkedIn. Tá? Isso tem um impacto super relevante e muito importante para vocês como abrangência de marca empregadora. Tá? E faz com que vocês consigam ter o usufruto dos benefícios que esse trabalho de marca empregadora pode oferecer. E aí a gente traz alguns índices aqui, que são índices representativos, né, com relação a resultados que a gente acompanha desse trabalho de marca empregadora junto aos clientes LinkedIn. 28% de redução no turnover. Por quê? Porque você trabalha a retenção, né? Você está fazendo com que aquele seu colaborador ele também seja a cara da empresa, né? Vocês sabem que os melhores vendedores de vocês são os colaboradores, né? Então, como é que eles têm sido utilizados nesse aspecto? 50% de redução no custo da contratação, porque se eu tenho menos rotatividade, né, eu vou precisar contratar menos, né? Porque eu estou contratando menos, eu estou retendo mais e fazendo com que aquela pessoa seja desenvolvida dentro da empresa. 50% é de aplicações de candidatos mais qualificados. Por quê? Porque eu estou sendo muito assertiva na mensagem que eu estou passando como marca empregadora. Então, isso tende a atrair pessoas com muito mais fit cultural.
e pessoas que realmente tenham aderência ao que vocês estão solicitando, né, com relação a vagas na rede. E duas vezes uma redução no tempo de contratação, né? Porque todas as etapas elas conseguem ser reduzidas, porque você já trabalha com a marca empregadora. Vou trazer uma outra informação para vocês. Um candidato ele tende a responder o primeiro contato do recrutador de 3 a 4 vezes mais quando ele conhece já a empresa de origem, ou seja, quando ele conhece a marca empregadora. Tá? Então, se eu quero engajamento, se eu quero trazer e realmente conquistar aquele talento, esse trabalho de marca empregadora, ele é essencial, tá? Na evolução de vocês dentro do LinkedIn como fonte de talentos. E aí, entendendo todo esse aspecto, né, de importância de marca empregadora, então a gente passou por uma formação de identidade da plataforma do LinkedIn, né? E trazendo essa associação junto com marca empregadora. Agora, eu preciso entender como é que o LinkedIn, de fato, quando a gente fala de soluções corporativas, como é que ele consegue me atender? Como é que ele consegue sanar as minhas dores de dia a dia? E a gente sabe que as dores de dia a dia de RH não são fáceis. Vocês precisam entregar processos de recrutamento e seleção num prazo, né, diante daquele gestor. Vocês são cobrados por esse SLA, além de dar conta desse processo de recrutamento e seleção com cada vez maior qualificação daqueles candidatos, vocês têm inúmeros processos administrativos dentro do RH, ou seja, vocês precisam cada vez mais otimizar o tempo para poder entregar um resultado melhor, né? E para que vocês possam também estar livres para se dedicar a outros projetos e prioridades dentro do aspecto de RH. Então, quanto menos tempo você perde com recrutamento e seleção e algumas fases específicas, melhor e mais benefício o tempo de vocês vai ser atribuído. Então, como é que eu visualizo e qual que é o papel do LinkedIn nesse aspecto de soluções corporativas, né? O LinkedIn, a gente comenta que a gente tem uma solução do começo ao fim. Então, desde o processo de planejamento de recrutamento e seleção, a gente tem soluções para que vocês consigam fazer esse planejamento da forma mais assertiva possível no mercado, até na evolução de marca empregadora e o processo de contratação em si, finalizando com o desenvolvimento dos seus colaboradores, né? Então, por isso que a gente fala que é uma solução do começo ao fim, para que vocês possam focar desde o processo de planejamento desses talentos, de contratação e desenvolvimento de pessoas. Como é que eu faço isso dentro do LinkedIn? Como é que é o processo de jornada do candidato dentro da rede? Associando tudo que a gente entendeu um pouquinho aqui de marca empregadora, junto com essa jornada do candidato, a gente sabe que o começo desse candidato, né, o andar dele na rede, ele é impactado de forma massiva nesse começo. Então, você faz um papel de atuação de marca de forma massiva. E quando a gente fala isso, quer dizer que você não está fazendo nada customizado ainda. Quando você começa a trazer esses pontos de contato diante de um possível candidato de apresentação da empresa, você está fazendo esse movimento em massa. Mais uma informação para vocês aqui. A gente tem como estudo de mercado esse candidato, né, ou esse possível futuro colaborador, ele tem que ser impactado de 12 a 18 pontos, que a gente chama, né, mas que seriam de 12 a 18 vezes sobre o nome da tua empresa, para ele começar a entender e realmente conhecer a tua empresa. E quando a gente fala 12 a 18 pontos de impacto, eu estou falando de LinkedIn, eu estou falando de redes sociais, eu estou falando de qualquer forma de abrangência que você consiga trazer o teu candidato para conhecimento da própria empresa. Então, quando você trabalha essa exposição inicial, é um primeiro passo para trazer a tua empresa como apresentação diante desse possível candidato. Então, ele tem um conhecimento, né, uma exposição generalizada ali para entender, por exemplo, a tua empresa de atuação, e aí ele começa a ter interesse. Peraí, eu já escutei essa empresa, já ouvi falar dela, nossa, é verdade, eu vi uma notícia dela numa matéria no Valor Econômico. Quem que é essa empresa? Deixa eu pesquisar e entender mais quem é esse contexto de empresa e o que ela está tendo de atuação no mercado. E aí, depois que ele começa a se engajar, ele começa a ter interesse pela tua empresa. Poxa, que legal, eu acho que tem uma forma de atuação, tô vendo que ele tem uma área comercial aqui, tem possíveis oportunidades, começam a ter o interesse. E aí, a partir desse momento, você começa a atuar com esse candidato de forma personalizada. E aí, entram muitas vezes as soluções do LinkedIn para apoiar vocês nesse aspecto. Então, por exemplo, ele se candidatou, ele teve interesse, entendeu que era a tua empresa, viu que tinha uma vaga, foi lá e se postulou na tua vaga. E aí, a partir desse momento, você, como recrutador, começa a ter um olhar diferenciado e mais direcionado para esse candidato em si. E aí ele começa a ser avaliado, ele passa pelo processo de recrutamento em si, até de fato ser contratado.
Então, para que tudo isso aconteça, para que ele tenha esse interesse na sua empresa, ele precisa saber quem sua empresa é. E aí, quando a gente fala do LinkedIn hoje, a gente está falando que existe um movimento de candidaturas ativas e passivas, tá? O que são candidaturas ativas, na verdade? São os candidatos que vocês correm atrás, que vocês pesquisam dentro do mercado com um perfil específico para entender quem exatamente atende essa demanda de vocês. E isso corresponde a 30%, né, do que a gente tem na rede. E aí, na verdade, até fazendo uma divisão aqui do que é candidatura passiva e do que é o candidato passivo, tá? A candidatura passiva é aquele candidato onde eles não estão buscando, mas você está fazendo um recrutamento ativo para acionar esse candidato, tá? Ele muitas vezes está aberto ao mercado, né? Mas ele não está buscando ativamente, se candidatando ativamente. Então, ele é uma candidatura passiva, onde você vai ter um papel ativo para ir atrás desse candidato. Do outro lado, você tem os candidatos ativos, que são aqueles que de fato estão se postulando em vagas. E aí, o teu papel como recrutador, como RH, é receber essa candidatura de forma passiva, porque é o candidato que está vindo até você. Quando a gente tem essa divisão, né, de áreas dentro do mercado, eu tenho 30% de pessoas que estão buscando ativamente e eu tenho 70% que não está buscando ativamente, mas que pode estar aberto ao que o mercado tem para oferecer, tá? E o que acontece nessa abrangência de busca? Muitas vezes, os candidatos que vocês precisam, os talentos que vocês precisam, estão trabalhando. Então, como é que eu faço para ter um entendimento que aquele candidato está disponível de fato para a minha empresa, né, para a minha área de atuação? E aí a gente começa a entender a jornada do candidato dentro do LinkedIn e associar isso, né, a algumas das soluções que a gente tem. Então, o primeiro ponto aqui é, o candidato ele não te conhece. E aí você começa a apresentar e trabalhar a tua empresa como marca empregadora. E aí ele passa a te conhecer e a se engajar e a pesquisar sobre você. Depois que ele pesquisa e se engaja, ele se interessa por você. E quando ele se interessa, ou quando ele for abordado por você diretamente no hunting ativo, ele vai ter esse engajamento, essa interação, ou ele vai se postular em uma vaga sua, porque ele já teve interesse. Então, ele se candidata, ele participa de um processo, né, seletivo dentro da empresa, e aí, a partir do momento que ele é contratado, você foca no desenvolvimento para reter esse profissional. Então, toda essa cobertura, toda essa jornada, a gente tem soluções de atuação corporativas do LinkedIn. E aí, como é que a gente ajuda de fato vocês? Eu vou dar um briefing, e aí, mais uma vez, vai ser algumas informações reduzidas, mas para que vocês possam ter um entendimento do que se caracteriza cada solução da área de talentos no LinkedIn. Então, a gente tem essas soluções voltadas muito para o mapeamento de mercado, que é o Talent Insights. O Talent Insights é uma solução que a gente tem onde eu quero expandir para novos territórios. Aonde estão os talentos que eu busco? Eles estão nessas novas localidades que eu preciso? Né? Qual é o planejamento de mercado que eu preciso fazer para poder contratar esses talentos? E eu consigo saber também como é que está o desenvolvimento da minha empresa e como é que está o desenvolvimento dos meus competidores, né? Seja com relação à rotatividade, a posicionamento de mercado. Então, eu consigo ter informações, ele é um Power BI, para poder fazer esse meu planejamento, né, de recrutamento e de expansão de negócios também. E aí, da feita que eu tive esse planejamento, mais uma vez, vou trabalhar minha marca empregadora. Uma das formas da gente trabalhar a marca empregadora no LinkedIn é trabalhar uma página do dia a dia que a gente chama, que é uma aba adicional dentro da company page de vocês. Vocês veem o sobre, vagas, né, pessoas, a gente tem algumas divisões. E aí você teria uma divisão adicional que chama dia a dia, que é o espaço onde você consegue expor qual é a cultura, missão e valores da empresa, depoimentos de funcionários, apresentar a tua liderança. Você consegue ter uma interação, porque pensa que o candidato, quando ele se candidata numa vaga dentro do LinkedIn, óbvio que ele vai ver o site de vocês, ele vai buscar informações da empresa, mas ele já está no ambiente do LinkedIn. Então, isso vai fazer com que a primeira fonte de informação dele seja a tua página dentro do LinkedIn. Como é que você está se comunicando? O que você está apresentando de informação nesse aspecto, tá? Então, essa é uma via de ação. E aí a gente tem algumas soluções também que permitem que vocês façam campanhas para adicionar mais seguidores. Porque pensa que dentro da esfera do LinkedIn, quanto mais seguidores vocês tiverem, né, maior é o impacto de tudo que vocês comunicarem ali dentro. Das publicações que vocês fizerem, das vagas que vocês postularem. Quanto mais seguidores, maior a abrangência, né? Então, quanto mais seguidores eu consigo angariar para minha página, organicamente, maior vai ser o impacto que eu vou ter na rede, tá? Então, a gente tem soluções nesse aspecto. E você consegue trabalhar também com banco de talentos, você consegue ativar
uma opção de tem interesse em trabalhar na minha empresa, né? A pessoa que tiver interesse vai lá e você consegue construir dentro da rede realmente um banco de talentos. Quando a gente evolui disso para uma via de recrutamento e seleção, a gente tem o Recruiter, que é a nossa solução de hunting ativo, né? Onde eu dou para vocês uma base de usuários do LinkedIn, né? Por exemplo, eu dou esses 950 milhões de usuários, dou 45 filtros para vocês realmente validarem qual que é o perfil ideal de candidato que vocês busquem e vocês começam a acionar esses candidatos diretamente. Muito diferente do que vocês utilizarem o perfil pessoa física de vocês para esse trabalho, tá? Porque o perfil pessoa física só vai até o terceiro grau de conexão, você precisa ter uma conexão estabelecida para contatá-lo de fato, você não consegue fazer uma busca de competências, né, da forma aprimorada. Então, o Recruiter, ele foi feito para isso. E aí você não precisa ter conexão, você consegue acessar 100% da rede. E o que eu estou falando para vocês é que em 5, 10 minutos vocês têm um pipeline de candidatos na frente de vocês que realmente atendem 100% dos requisitos para vocês poderem dar andamento no processo de recrutamento e seleção, tá? E aí, junto com esse recrutamento ativo, a gente tem esse recrutamento passivo, que é o JobSlot, que é o anúncio de vagas, onde ele promove automaticamente todas as vagas que vocês colocarem na rede, para ter um alcance adicional diante dos candidatos. Você pode fazer uma candidatura simplificada, que é o que a gente recomenda, porque o único clique a pessoa está dentro do LinkedIn, né, da tua vaga do LinkedIn, e automaticamente ele passa a seguir a tua página também. Então, é uma forma muito mais fácil de você trabalhar esse quesito de anúncio de vagas. E aí, fechando esse processo, a gente tem a parte de desenvolvimento, né? E o que a gente utiliza muito para retenção também de colaboradores, que é o LinkedIn Learning. São mais de 20 mil cursos na nossa base, tanto de hard skills quanto de soft skills, tá? Para que você trabalhe, vou dar um exemplo para vocês de uma demanda que a gente tem visto com mais recorrência, que é o desenvolvimento de liderança. A gente sabe que muitas vezes a pessoa, quando ela se torna líder, ela tem uma parte técnica super apurada, mas não necessariamente ela tem os soft skills apurados, ou seja, ela tem esse contato com gestão de equipes. Então, é muito importante que ela desenvolva isso para trazer um papel de qualidade e de atuação como líder, né? Ao mesmo tempo, a gente tem líderes que estão há muito tempo no mercado nesse papel. E a gente sabe que o mercado ele evolui de forma constante. Então, é necessária uma reciclagem. Então, você começa a ter um olhar diferenciado e personalizado para a necessidade do teu colaborador. Tá? Então, a gente começa a trabalhar isso diante dessa nossa base de atuação, onde você trabalha mobilidade interna, liderança, desenvolvimento de diversidade, equidade, inclusão e assim por diante. Tá? Então, mais uma vez, reforçando, por isso que a gente diz que a gente tem uma solução do começo ao fim do processo de atuação dentro da rede. Né? E quais são os benefícios que todas essas soluções conseguem contribuir para vocês, como RH principalmente, né? Mas mesmo como empresários ali, diante do potencial que a tua empresa tem para oferecer. É mais eficiência nos processos, né? Onde você faz tudo de uma forma mais rápida e mais assertiva, com qualidades mais, com candidatos mais qualificados. É uma redução de custo, porque você reduz, né, o teu processo de contratação e você também contrata menos, porque você tende a desenvolver e a reter mais esses talentos. Você não precisa também utilizar outras formas de busca. Por exemplo, a gente tem vários parceiros, as consultorias são nossos parceiros, mas se você usa a consultoria de uma forma muito expressiva, isso acaba trazendo um custo muito elevado, né? Então, você consegue trazer isso internalizando o processo de uma forma assertiva e automática, né? E na verdade, não é nem automática, é automatizada no teu processo de RH. Resultado de tudo isso, realmente são melhores candidatos, é mais eficiência no projeto, é velocidade de contratação, né? E você tem KPIs para poder acompanhar e comprovar esse retorno internamente, tá? Então, isso é o que eu queria colaborar e compartilhar um pouquinho com vocês com as informações no aspecto mais de soluções corporativas. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de conteúdo de sucesso, né? Então, mais uma vez, sei que o Denis fez já várias trocas com vocês ali de como se colocar como um perfil campeão dentro da rede, tem várias dicas, a gente tem alguns embaixadores ali do LinkedIn para ter uma performance cada vez melhor dentro da rede. Então, eu vou trazer um pouquinho desses benefícios e como você estrutura isso como conteúdo, tá? E aí, quando a gente fala isso na rede, a gente fala que benefícios eu terei utilizando o LinkedIn como pessoa física e que benefícios a minha empresa terá tendo esse meu papel de atuação. Então, a gente tem um pouquinho dessa divisão. Quando eu olho para o que benefícios eu terei, primeira coisa, uma expansão de contatos, de rede. Né? Quanto mais contatos eu tiver, mais eu vou ter um alcance melhor de relacionamento
literalmente networking, mais visibilidade eu vou ter na rede, e tudo que eu compartilhar de conteúdo também vai ter uma abrangência maior. Então, é super importante, cada vez mais, vocês terem esse impacto de uma rede de contatos maior. E aí você tem duas oportunidades, inclusive, tá? Você pode ter um contato direto com aquela pessoa, você pode simplesmente seguir aquelas pessoas, assim mesmo como você pode ser seguido por algumas pessoas de atuação na rede. Quando você opta por seguir ou ser seguido, você não vai ter aquela conexão, mas você vai ver todo o conteúdo que aquela pessoa gera na rede, né? Então, tem algumas formas adicionais de você trabalhar isso. E aí, quanto mais conhecimentos, quanto mais expansão e abrangência você tem nesse conteúdo, mais prestígio você acaba tendo no setor, porque você começa a se tornar uma pessoa de referência naquele assunto, né? Você começa a ter uma prática de atuação onde as pessoas querem ver o que o Denis colocou. Poxa, o Denis colocou um texto super legal, compartilhou um conhecimento super bacana, eu vou seguir o Denis, eu acho que tem muito a ver com a minha área de atuação, com o meu dia a dia de trabalho. Então, eu começo a ter um destaque, né, e um impacto diferente. E aí, consequência de tudo isso, são mais oportunidades de negócios, né? Porque no final, a gente precisa fazer negócios também. O LinkedIn, ele é um local para você ter esse impacto, né? Então, isso faz parte do processo. E que benefícios a minha empresa tem quando eu tenho esse papel de atuação? Percepção da marca, porque lembra, os teus melhores vendedores são os teus colaboradores. Então, quanto mais destaque eu tenho como uma pessoa que divide e compartilha esse conhecimento, mais eu estou trazendo a minha empresa junto. Né? Então, a percepção da marca é super importante diante da minha rede de talentos ali também, rede de contatos. Isso, né, caracteriza nessas oportunidades de negócios que para a empresa são vendas, né, que são efetivas ali, tanto no processo de vendas comerciais ali, quanto vendas no aspecto de interações, né, de abrangência. E recomendações e indicações, né? Porque tudo aquilo que eu faço, eu começo a trazer recomendações, as indicações para o meu trabalho, sejam indicações de talentos para trabalhar na minha empresa, sejam indicações de negócios, de clientes, parcerias, pontes de atuação. Então, tudo isso reverbera, né, para o que é a minha empresa, para o que é a marca que eu estou representando e carregando comigo. E aí, quando a gente fala um pouquinho desse papel, quando a gente busca toda essa fortaleza de atuação, mais uma vez, eu não vou focar no detalhe do perfil, mas eu quis trazer esse exercício para vocês com duas abrangências de talento aqui. O primeiro é um perfil da Erika Hopkinson, sem nenhuma especificação ali de experiência, sem foto, né? E o segundo é um perfil realmente trabalhado no LinkedIn. E aí eu trago para vocês, abro para vocês responderem. Nessa área, quando você olha esses dois perfis e você recebe um convite de conexão, qual é o convite que realmente passa uma credibilidade para vocês? Com certeza o segundo. É o primeiro ou o segundo? Segundo. Com certeza o segundo, exatamente. E isso é para a gente refletir para o nosso próprio perfil. Como é que está o meu perfil no LinkedIn? Eu estou com uma foto legal, eu estou com um detalhamento da minha posição, da minha experiência, eu tenho recomendações, eu compartilho, eu tenho um resumo da minha área de atuação. Como é que está o meu perfil dentro do LinkedIn? Né? Porque da mesma forma como a gente tem essa percepção, realmente o segundo nem se compara com o primeiro, como é que está o nosso perfil quando a gente vai solicitar uma conexão para alguém? Né? Para que a gente tenha esse trabalho de credibilidade. Então, é super importante que vocês tenham esse olhar. E aqui, uma recomendação. Trabalhem bastante no conteúdo do perfil de vocês, palavras-chave. Palavras-chave são palavras que, quando eu estou buscando na rede, seja um candidato, eu preciso de um candidato com experiência em Python, em C++, e algumas linguagens de programação. Se isso não está especificado no perfil do LinkedIn, vai ser difícil chegar até esse candidato. Né? Vai ser difícil ele ter o meu olhar como recrutador. Então, quando a gente fala de palavras-chave, são palavras onde você, como recrutador hoje, o que você procura no candidato? Faz uma avaliação no teu perfil. Eu tenho essas palavras-chave, eu estou expondo a minha experiência e me colocando, né, para o mercado, independente de você estar buscando uma vaga, tá? Mas é para que você saiba que o melhor perfil colocado como descritivo no LinkedIn é aquele que tem esse olhar também para essa fonte de conhecimento, né? Onde você vai ser essa fonte de busca para pessoas dentro da área de atuação do LinkedIn, né? E aí, quando a gente leva isso para um bom conteúdo no LinkedIn, o que se caracteriza de fato um bom conteúdo, né? Primeiro, uma alta qualidade
né? A gente tem que saber o conteúdo que a gente está compartilhando. Aquele conteúdo, ele está trazendo, de fato, um conhecimento para as outras pessoas? Ele tem qualidade? Ele é verdadeiro, né? Lembra que o LinkedIn, ele é toda aquela fonte de credibilidade. Então, a gente tem que também ter atenção naquilo que a gente compartilha. O conteúdo que eu estou trabalhando, ele gera conversas produtivas, ou seja, ele gera engajamento, né? Ele é um conteúdo que realmente surte interesse diante do público, né? Eu estou contribuindo para que as pessoas tenham um avanço na sua carreira. Então, faz uma reflexão sobre o conteúdo que você está compartilhando. Para a gente, é uma reflexão que a gente sempre faz. Tudo é um bom conteúdo quando ele também gera oportunidade econômica para os usuários. Então, oportunidades de cursos, oportunidades de emprego, empresas que estão em aceleração. O LinkedIn soltou recentemente as top 20 startups que realmente cresceram no mercado no último ano, em 2023, né? Critérios estabelecidos pela nossa linha de editorial, que nada a ver tem com a parte comercial, mas quais são as empresas de destaque? Porque tudo isso representa empresas em crescimento, empresas em expansão e representa uma oportunidade econômica para eles que estão recrutando e para os usuários dentro do LinkedIn. Então, eu coloco 3 palavras-chave aqui para vocês para refletirem sobre o conteúdo apresentado. Ele educa, ele informa, ele conecta, né? Façam algumas reflexões diante daquilo que é compartilhado. E aí a gente tem algumas formatações nessa estrutura do que seria uma publicação ideal, tá? É uma sugestão. O que a gente sabe? As primeiras linhas chamam mais atenção, né? Então, o que você vai colocar ali como primeira e segunda linha, como manchete da tua publicação, né? As hashtags são super relevantes. E por quê? Porque eles trazem engajamento, eles vão trazer pauta, né? E a gente tem que trabalhar hashtags também na nossa publicação. Você coloca ali no final, a gente recomenda 3. 3 é suficiente. As ideias e a forma de texto, né? A forma de escrita, elas são ideias claras? É uma escrita de forma clara? Essa publicação, ela convida o público a interagir, ou seja, a forma que eu escrevo, eu estou tentando conectar com o meu público, né? Como é que é uma forma de fazer isso? Trazer uma pergunta no final da publicação, para que as pessoas possam interagir com aquele conteúdo. Trazer, muitas vezes, esses recursos multimídias que ele coloca, ou seja, trazer a tua publicação de texto para visual também, para que a tua informação ela seja melhor recebida pelo teu usuário. Então, você trabalha isso como uma forma de realmente trazer esse envolvimento, né, e esse destaque para o teu conteúdo apresentado. E aí, para que você destaque de fato esse conteúdo, o que a gente traz como sugestão para vocês aqui? Primeiro, primeiras linhas têm que chamar atenção. Então, eu tenho que trazer um conteúdo de qualidade e eu tenho que trazer um conteúdo atrativo desde a sua primeira linha. Senão, a pessoa, o teu usuário da rede, ali, a tua conexão, ela vai ler a primeira, a segunda, já vai passar adiante. Então, você não vai ter, de fato, engajamento. Um segundo ponto é o descreva. Descreva a tua publicação, né? Descreva quais são as vantagens, o que aquilo vai contribuir para o público, por que eu estou dividindo aquele conteúdo com o meu público, o que isso realmente vai trazer de vantagens, de informação para ele que é relevante, né? Então, o que as pessoas vão aprender de fato com aquilo que eu estou compartilhando na rede. Terceiro, pergunta. Pergunta no final. O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Qual que é a opinião que vocês têm sobre isso? Coloque nos comentários. Traga o teu público para interagir com você, né? E quarto e fundamental, interaja, né? Todo mundo, você convidou as pessoas para interagirem com a tua publicação. Então as pessoas vão começar a colocar lá vários comentários. A cada comentário, responda. Interaja com o teu público. E aí, lembrando, abrangência. Tudo que você colocar, as tuas conexões vão vir. Mas a partir do momento que as tuas conexões começam a interagir, as conexões das tuas conexões também vão visualizar o teu post e assim por diante. Então, é um efeito em massa de abrangência. Quanto mais você conseguir trazer essa interação, maior a abrangência, maior vai ser o impacto, maior vai ser a relevância que você vai trazer para a rede com o teu conteúdo, tá? E aí muitas pessoas perguntam para a gente o que eu foco? Quantidade ou qualidade? Eu tenho que escrever todo dia, né? Como é que eu faço esse meu equilíbrio? Primeiro de tudo, qualidade é melhor do que quantidade. Se você não tiver um assunto de relevância realmente, que vai ter um impacto, se você vai postar por postar, não precisa. Foca naquilo que tem qualidade. Foca diante de uma periodicidade que faça sentido para você. É importante você trabalhar a frequência, mas uma frequência que traga conteúdo relevante, tá? Então, qualidade é fundamental. Hashtags que eu comentei com vocês. Usem 3. 3 de abrangência tá ótimo. Carreira, RH, crescimento profissional, o hashtag da tua empresa. E lembrando também,
Quanto mais interações você faz na tua postagem, então, por exemplo, a gente está tendo esse treinamento hoje. Vou colocar ali uma interação que eu participei desse treinamento. Marca a Mariana, marca o Denis, marca a Sueli, né? Todo mundo que organizou. Faz uma interação, quanto mais pessoas você consegue abranger também no teu post, lembrando, as conexões dessas pessoas também vão começar a ter uma visualização do conteúdo que você colocou. Então, você vai tendo mais abrangência, tá? E os comentários são a melhor parte, por isso é importante vocês interagirem, porque é o que mais vai trazer abrangência. Às vezes você vai fazer um post e é super relevante, mas só tuas conexões viram, você vai ter ali mais 150 impressões, você teve ali uns 30 likes ali, curtidas do que você comentou, mas quando alguém começa a de fato comentar, você vai ver que isso traz uma alavanca para você diante daquele conteúdo e dessa visibilidade, tá? Então isso é super importante. E aí o que vocês podem fazer a partir de agora, né? Primeiro, seja consistente, mais uma vez, qualidade melhor do que quantidade, mas trabalhem uma periodicidade que faça sentido para vocês no seu dia a dia. Seja um post por semana, seja um por dia, um a cada 15 dias, defina isso, mas tente trabalhar essa frequência, né? Preserve a sua autenticidade. Quando a gente fala disso, a gente fala em trazer um pouquinho de quem é você. Quando eu, Mariana, faço um post, eu preciso trazer um pouquinho da essência da Mariana. Se eu fizer uma coisa muito genérica, algo que todo mundo na rede, qualquer pessoa poderia fazer, eu não estou trazendo um pouquinho da minha marca. E eu preciso, porque esse é o meu diferencial diante de tantas pessoas que trazem conteúdo na rede do LinkedIn hoje, né? Então, traz um pouco da tua essência. Invista na qualidade, crie conversas produtivas, né? Histórias. É muito legal quando você começa a ver alguns depoimentos na rede do LinkedIn. As pessoas começaram a fazer transição de carreira, então trabalhavam numa certa atuação, tiveram um momento de propósito na vida que levaram elas para outro direcionamento, porque muitas pessoas se identificam, né? Então, quando você trabalha nessa qualidade, você realmente traz conversas produtivas que estão acrescentando, estão trazendo relevância, estão trazendo informação, maior esse engajamento, né? Melhor a percepção que você tem na rede. E, por último, experimente. Tudo que eu falei aqui são alguns índices, algumas métricas que a gente tem, que a gente sabe que traz um pouco mais de resultado. Mas não existe uma receita de bolo. Muitas vezes, a gente tem o Milton Beck, que é o nosso head América Latina no LinkedIn, e ele fala, às vezes eu faço um post que eu vi e falei, nossa, não fez sentido nenhum, eu tive quase engajamento e interação. E ele vai lá no dia seguinte, faz outro post, muda uma pergunta, ou muda uma interação, ou então acrescenta pessoas e a outra abrangência, tá? Então, realmente, se experimentem nesse sentido. Façam diferentes publicações, façam testes para vocês descobrirem o que as conexões de vocês, o que a comunidade de vocês, que são essas conexões diretas, mais realmente engajam. Porque às vezes tem algo que é super relevante, mas de repente não é relevante para a tua audiência direta, tá? Então vocês vão descobrindo isso no decorrer do caminho, para que vocês possam realmente ter um trabalho, né, mais assertivo aqui dentro do LinkedIn. E aí, gente, falei bastante, falei muito. Quero abrir agora esse espaço para vocês com dúvidas, com comentários. Podem compartilhar experiências, vai ser um prazer. Eu vou até terminar de compartilhar aqui a minha tela nesse momento, para a gente deixar essa abertura, eu poder ver a carinha de vocês, para que vocês possam compartilhar um pouquinho da percepção de vocês desse nosso momento e validar esse momento de trocas, né? Denis, abro para você nesse momento. Mariana, foi muito bom ouvir. Eu, que já sou um usuário muito ativo da rede, aprendi muita coisa hoje, né? Muita coisa, anotei bastante coisa aqui. Eu queria deixar esse momento mais para o pessoal aí poder participar e trocar aí um pouco contigo, né? E só complementando um pouco aí do que você falou, antigamente o LinkedIn ele tinha muito aquela imagem do processo só de buscar emprego, né? E hoje ele saiu muito desse ponto de vista, né? Hoje ele se tornou uma rede de interatividade, de negócio, de network. Então, eu já perguntei para muitas pessoas se ela, você tem LinkedIn? A pessoa, não, eu estou trabalhando. Né? Então, elas têm aquela imagem de que, pelo fato de estar trabalhando, ela não tem essa necessidade de ter uma rede. E hoje a gente pode aí aprender contigo que existe um mundo de funcionalidades aí que a gente pode utilizar a rede ao nosso favor. Então, eu queria abrir para os demais aí poder falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas aí diretamente contigo, tá bom? Fiquem à vontade, Eu vi, pessoal.
Eu vi que a Janaína e o Thiago estão com a mãozinha levantada, então vou começar a Janaína, por favor, pode perguntar. Olá, Mariana, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Prazer, Janaína. Prazer, sou Janaína Rosa, da empresa RTEC. E eu tenho uma dúvida, assim, porque eu realmente trabalho com muitas empresas de tecnologia, né? E antigamente eu fazia mais vagas, hoje em dia eu não faço tanto. E eu queria saber se a sequência de palavras-chave ela faz a diferença. Por exemplo, embaixo do nome, se está C Sharp e AWS, e aí depois ali no sobre ele também pontua C Sharp e AWS. Se ele só colocasse no sobre, iria ranquear outra pessoa que estivesse com essas palavras-chave abaixo do nome? Não sei se ficou claro essa minha pergunta. Pelo que eu entendi, você está me perguntando se a localização dessas competências, né, da descrição, tem interferência nesse campo de busca. Isso, Né? por Foi isso exemplo, que eu numa entendi. busca booleana, Isso. Na verdade, não. Porque o que acontece? Palavras-chave, quando você faz essa busca booleana do LinkedIn, ele tem exatamente essa característica de buscar o perfil completo do candidato. E a gente sabe quanto os candidatos eles têm essa descrição do próprio subtítulo, né? Que é exatamente o que você falou. Embaixo do nome dele, ele coloca toda a experiência dele. Por quê? Isso, de fato, deixa mais visível para o recrutador, e aí eu vou te explicar algumas diferenças. Quando você tem a solução corporativa do LinkedIn, a gente valida o perfil completo, tá? Mas quando você não tem, se você está buscando pelo teu perfil pessoa física, você consegue, né, se ele é um candidato que você não tem uma conexão ali ainda para fazer uma validação, você tem uma percepção melhor desse conhecimento pelo subtítulo dele. Então, isso acaba tendo mais abrangência. Mas se você faz isso de forma corporativa, depende. Porque o palavras-chave ele vai ler o perfil completo. O que é diferente do campo competências. Quando o candidato ele coloca a experiência que ele tem somente no campo competências, né, muitas vezes ele não é feito esse mapeamento. Então, quando você busca por competências, se ele colocou no subtítulo, mas você está buscando pelo campo competências, você pode não achar esse candidato. Agora, palavras-chave não. Não tem erro, ele faz uma leitura completa do perfil. Mesmo se tiver na experiência ali, ele não colocou nada, nem no subtítulo, nem nada, mas está ali na experiência, o Na C experiência, Sharp, descrição vai do texto. aparecer. E o que Exatamente. faz, então, ranquear uma pessoa acima da outra? Numa busca booleana? Numa busca booleana, é o quanto ele é mais compatível com aquela vaga. Existem vários critérios, assim, porque tudo no LinkedIn é baseado com inteligência artificial. Então, por exemplo, se a pessoa está buscando emprego, e quando eu falo buscando emprego, você tem uma opção no teu perfil do LinkedIn, tem o interesse em novas oportunidades. Quando você habilita isso, somente, por exemplo, o recrutador que tem acesso ao Recruiter, como solução corporativa, consegue ver esse perfil como potencial dentro da rede. Mas ele está aberto, ele está buscando emprego. Então, ele vai ser elencado porque ele está nesse momento de carreira. Então, essa é uma das variáveis, tá? A interação e engajamento que ele tem com postagem de vagas ou com candidatura. Se ele é um candidato que está fazendo esse papel mais ativo, ele também vai ser elencado ali como prioridade. Às vezes você colocou, vamos supor, se você tem um candidato que tenha, eu estou fazendo essa distribuição pensando que você tem 5 competências e os 2 candidatos têm as 5 competências, né? Porque, lógico, quando não tem 5, quando tem 4, esse já é dado prioridade. Mas aí começa a se basear no comportamento dele dentro da rede. E aí começa a alavancar. Por exemplo, se ele tem experiência, se a tua empresa é de tecnologia, ele tem experiências com empresas de tecnologia e assim por diante, sabe? Então, a gente trabalha um pouco, através da nossa inteligência artificial, o perfil e o comportamento desse usuário. E o LinkedIn ele é uma máquina de aprendizado. A partir do momento que ele entende qual é a busca de perfil que você está fazendo, automaticamente ele começa a te recomendar perfis que possam ser compatíveis com a tua busca, tá? Muitas dessas características acabam funcionando muito melhor, obviamente, na solução corporativa, mas é esse ecossistema que o LinkedIn criou para que você tenha mais assertividade ali na abordagem com os candidatos. Tá bom, obrigada, Mariana. Imagina. E aí, Thiago, acho que você estava com a mãozinha levantada também. Eu estava. Tudo bem? Ótima tarde. Eu sou o Thiago Ribeiro. Eu tenho uma rede de escolas de inglês em algumas cidades aqui do Brasil. E eu vim participar realmente para conhecer um pouco mais da ferramenta. Já uso, né? Eu já tenho perfil com foto, bonitinho, mas assim, eu não utilizo, né? Então eu queria entender um pouco melhor. Antes, eu quero só ressaltar o seguinte: você falou aí da parte de recrutamento, né? De colaboradores, da importância de como a empresa agir, e eu quero ressaltar que eu tenho uma ex-colaboradora, trabalhou para mim por muitos anos, Suelen, que mudou para a Irlanda e lá ela começou a trabalhar no LinkedIn. Ela é simplesmente apaixonada pela empresa.
Então, achei muito legal tudo que você colocou e quero ressaltar a coerência de que o que você falou aqui é exatamente o que a empresa coloca em prática, porque a Suelen gostava muito de trabalhar para mim, mas ela foi um outro nível de paixão depois que entrou para o LinkedIn, não só pelos benefícios, mas pela proposta da empresa e tudo que vocês colocam em prática. Então, eu queria ressaltar isso, né? E realmente eu estou nessa busca para entender se eu. Porque hoje a gente foca muito ali no Instagram, Facebook, e a gente não faz conteúdo para o LinkedIn, né? Eu não coloco conteúdo pessoal na minha conta pessoal, que tem lá 1.000 e não sei quantos seguidores, ou quase 1.000, sei lá, e nem no da empresa, que tem mais de 1.000. Mas as pessoas, às vezes, colaboradores, postam e marcam, aí vai aparecendo lá, mas a gente mesmo ainda não produz conteúdo justamente por pensar que o LinkedIn é uma rede exclusivamente de quem está procurando um novo trabalho, então a gente não faz venda por lá, sabe? Nem a gente ainda não tem a certeza se compensa ter um braço ali voltado para desenvolver conteúdo para o LinkedIn. Por isso que eu vim para cá hoje. Thiago, super obrigada pelo teu depoimento ali com relação ao LinkedIn. É que eu vou ser suspeita para falar, mas sim, adoro trabalhar no LinkedIn. E é uma empresa com seus desafios Verdade. como qualquer outra, tá, gente? Né? É cobrança, é pressão, nada é mil maravilhas, não. Mas é uma empresa com uma cultura muito persistente, um propósito atrelado muito verdadeiro, onde a gente vê na prática do nosso trabalho. Então, isso realmente dá um incentivo adicional ali, né? Como carreira, como papel de atuação no mercado. Então, é muito legal eu poder ter essa oportunidade de estar aqui e contribuir com um pouquinho do conhecimento que eu tenho, mas se isso já fizer jus para o dia a dia de vocês, eu já saí daqui com o meu dia ganho, sabe? Então, isso está muito relacionado. E Legal. com relação... Mariana, Oi. rapidamente, quanto à questão de quem trabalha para LinkedIn para vendas, eu sou Marcelo Dantas, tudo bom? Tudo bem. É invasivo você ficar mandando mensagens no inbox das pessoas com o produto que você faz, ou isso é normal? Vamos lá, vou falar que aí já completa até o que o Thiago posicionou como uma questão de vendas, já respondo as duas coisas. Gente, LinkedIn sim, também é lugar para fazer vendas, para fazer negócios, tá? Thiago, trabalha conteúdo, porque primeiro você trabalha o teu conteúdo como marca, você está se expondo lá como marca e como empresa. Então é importante você se colocar nesse lugar de atuação, tá? Porque não, você não está só recrutando talentos. Se eu também estou buscando para fazer negócios ali, eu quero saber o parceiro. Eu vou te falar, quando eu faço um curso ou qualquer outra coisa, eu também olho o perfil do LinkedIn deles e já fazia isso antes de trabalhar aqui. Então, tudo é marca, tá? Que você está trabalhando. Você está trabalhando marca empregadora, mas você está comunicando o que a sua marca faz. Então, é importante você ter esse trabalho, sim. E respondendo a questão de vendas para você, Marcelo, o que acontece? Lembra que lá no começo eu comentei que o LinkedIn ele tem a vertical de talentos, que é a minha área de atuação, a gente tem a área de vendas e a área de marketing, né? Quando eu foco na área de vendas, eu tenho soluções específicas, vocês já devem ter ouvido falar, Sales Navigator, o Deep Sales, que são soluções que a gente tem para que vocês possam prospectar dentro do LinkedIn. Porque a pessoa com quem você precisa fazer negócios, ela está no LinkedIn. Lembra aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês de presença no LinkedIn? A gente tem PP, a gente tem de todas as hierarquias ali dentro. Então, muitas vezes, eu preciso trabalhar com o setor de compras ali. O teu contato de compras está no LinkedIn. Então, assim, ele é uma fonte de negócios real. Eu prospecto clientes no LinkedIn, obviamente. Eu uso o Sales Navigator para prospectar clientes, para apresentar as soluções comerciais que a gente tem. Se é invasivo, depende muito da forma como você faz essa abordagem, tá? Então, por exemplo, você pode ter um Sales Navigator, por exemplo, que você não tem restrição de nada, você consegue ter acesso a todos os perfis ali, mandar as mensagens sem limitação, etc. Depende muito do texto que você escreve. A gente sabe que quanto mais personalizado vocês fizerem, maior vai ser o impacto. Mais aquela pessoa vai te responder. E não é para escrever textão, tá? Porque textão, pensem em vocês como pessoas que recebem um contato. Cara, só o textão, você vai parar ali no primeiro, segundo parágrafo. Se você manda ainda para o CEO, para uma hierarquia ali, cara, não tem nem tempo para ler textão, tá? Então você tem que ser muito assertivo com a forma de abordagem que vocês fizerem. Textos curtos, mas textos diretos. Vou dar um exemplo para vocês. Acompanhando sempre mídia ali, eu vou fazer uma abordagem. Vi que aquela empresa ganhou uma premiação. Cara, primeiro chega a abordagem, parabeniza aquela premiação, parabeniza aquele aporte, parabeniza aquele momento da empresa. Em seguida, faz o link e já pede uma conversa.
tá? Então, tem algumas formas onde você sabe, dependendo do público que você estiver falando, que você vai endereçar. Agora, tem uma ação, que aí pode ser um pouco também do que o Marcelo está comentando, existem os anúncios, essa abordagem patrocinada que você consegue fazer para o LinkedIn. Vocês já devem ter recebido, alguns de vocês, alguns e-mails, né, dessa comunicação interna, que são e-mails patrocinados, inclusive está lá, patrocinado. E você vê claramente que aquilo é uma abordagem massiva, né? É alguém literalmente divulgando seus produtos, né? E aí, o que acontece? É uma ação, é uma possibilidade? O que você está fazendo? Você está fazendo uma ação massiva. Então, assim, o que você colher é lucro. Porque a maior parte das pessoas que você acionar dessa forma, você não vai ter retorno. Né? Então, é uma aposta que você faz. Mas eu não acredito que seja invasivo, porque, embora seja uma comunicação que a pessoa não esteja esperando, né, o LinkedIn ele é um espaço para isso também. E você tem opção, você pode bloquear, você pode não receber algumas comunicações se você quiser, e se você achar que isso não é do teu interesse. Né? Eu recebo tudo, porque alguma coisa pode ser do meu interesse ali, e eu faço crivo. Como LinkedIn, aí eu tenho um pouco mais de costume em responder, mesmo que seja não tenho interesse, mas respondo. Mas muitas vezes a gente nem tem esse hábito, então, mas pelo menos eu quero que essa informação chegue até mim, porque pode ser que em algum momento seja algo do meu interesse. Mas você pode também eliminar isso para que isso não atrapalhe, né? Não te acione sem que você queira, tá? Mas o que eu recomendaria nesse caso é usar abordagens mais personalizadas, que isso tem um maior impacto, é menos invasivo e você está fazendo uma relação diante do que você tem para oferecer versus o momento daquela empresa, tá? É uma dica que eu posso dar. Mari, permite até o Thiago dar uma dica para você, como é um início, talvez, aí de publicações e movimentação dentro da rede da sua empresa, trabalhar nesse primeiro momento o collab, uma colaboração entre usuários. Então, por exemplo, o que você publicar, pede ajuda para aqueles seus amigos a comentar, a compartilhar, tornar a imagem da sua empresa ela mais vista por outros usuários também, porque às vezes esse início ele é muito difícil mesmo. Eu falo que se a gente se preocupar com likes no LinkedIn, a gente desiste, porque às vezes você põe uma que dá só 2 curtidas, mas foi o que a Mari comentou, às vezes você coloca outra que dá 100. Então, assim, nesse primeiro momento, busca essa colaboração com colegas, entendeu? De publicar, e aí você compartilha o link via WhatsApp com o seu pessoal para que eles possam reagir, né, àquela publicação, e aí você vai sempre aí conseguindo um alcance maior, tá bom? Maravilha, agradeço aí as dicas. A gente até usou o Sales Navigator, acho que é a ferramenta, né, uma época, mas eu acho que a gente não estava muito maduro. Então acabou que não deu muito certo, a gente tinha mais resultado em alguns outros lugares e falou, vamos focar, mas a gente vai trabalhar aqui para começar um novo trabalho assim, essas dicas são valiosas. Maravilha. Fico feliz que a gente tenha podido contribuir de alguma forma aí. Bom, posso fazer uma pergunta? Por favor, Sueli. Bom, nós, como AGRH, a gente usa o LinkedIn para divulgar os eventos. Eu realmente, na verdade, eu não sei muito utilizar o LinkedIn, não. Eu coloco lá os eventos e eu não sei como fazer para ele ser mais visto, ou a gente coloca post, coloca escrito, como faz para eu divulgar e para ter mais curtidas, né? Eu também tenho o meu particular que eu acabo colocando lá também, mas o que eu gostaria mais é que a página da GRH fosse mais vista também, tivesse mais seguidores, e eu não sei como fazer isso, Sueli, né? Aqui, nessa parte de eventos, óbvio, né? Todo mundo que estiver envolvido naquele evento, todo mundo tem que postar também, todo mundo tem que trazer essa interação. Sempre marcando a empresa, sempre marcando uns aos outros. Quando vocês fizerem isso como página de empresa, ou seja, no campo publicações da empresa, lembrando, trabalha a hashtag, trabalha, nesse caso, não é nem uma interação de pergunta. Você pode até fazer uma interação no post também de pergunta ali. Quem está interessado em participar, coloca nos comentários, marca alguém que faz sentido participar desse evento. Você pode fazer o hashtag das pessoas envolvidas.
porque aí você vai tendo mais abrangência, por exemplo, os palestrantes daquele evento, ou os patrocinadores, pessoas que tenham, né, uma relação com o evento que você está divulgando, o espaço que está sendo feito, porque isso começa a alavancar mais seguidores, na verdade, mais abrangência, né? E aí, de repente, você consegue também impactar mais seguidores. O que a gente tem realmente para que você tenha, de fato, uma produção maior de seguidores, aí a gente cai para as soluções corporativas do LinkedIn, que são os anúncios de vaga, onde todo mundo que se postula passa automaticamente a seguir a página de vocês, né? Ou até o trabalho de marca empregadora. Mas no teu caso, que é muito mais para fortalecer a parte de eventos, né? Eu acredito que seja essa comunidade, trabalhar a tua comunidade. Todas as pessoas, né, envolvidas naquele evento, marca todo mundo para que todo mundo passe a curtir, convida as pessoas a seguir a página de vocês, né, dentro daquele mesmo post, faz algumas interações ali para tentar alavancar como forma de conteúdo realmente, né, para direcionar para mais pessoas. Ok. Né, eu não sei se o post ele deve ser post ou escrito, o que mais ele chama a Trabalhe os atenção. dois. Pode trabalhar os dois, mas lembra, quando não precisa fazer muito textão. Se o que está na imagem, não deixa também só a imagem, porque quando você só deixa a imagem, isso não traz muito engajamento. Faz um texto curto em cima. Fala, esse evento vai acontecer, patrocinado por fulano, marca o fulano. A palestrante XYZ marca essa galera. Traz a hashtag, mas faz um textinho curto, não faz nada muito grande. Porque aí a pessoa que lê também, tiver a fotinho lá do evento, ela vai ver as informações do que se trata o evento, então não precisa reproduzir. Mas faz esse textinho para você poder marcar mais pessoas, né? E trazer essa interação. É importante. Últimas vagas, né? Em caixa alta, põe Últimas últimas vagas. vagas, exato. Se inscreva aqui no link, siga a nossa página para ficar por dentro de todos os eventos que vão acontecer. Faz algumas interações nesse sentido. Ok, vou procurar o Denis também. Isso, o Denis, ele já é expert também, gente. Vocês estão Eu também. maravilhosos aí, bem seguidos. Gente, eu tenho mais 4 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Não. Sei que o tempo de vocês também é sagrado ali, né? Nessa correria. Então, eu super agradeço que todo mundo tenha conseguido tirar esse tempinho para se dedicar a esse momento. Fico muito feliz com isso. Ó, Mariana, achei você no LinkedIn, mas não achei o Denis. Denis, olha aí, Denis França. Denis tá lá. França, você vai achar Denis França. Botei Achou? o André no meio, por isso que eu não achei. A Denis França. Só lembrando aí que todos que participaram hoje vão participar. Nós vamos fazer um sorteio aí depois de uma pessoa vai ganhar 2 ingressos para ir no Cinemark, um parceiro nosso novo aí. E aí nós vamos até a empresa para entregar. Maravilha. Que legal, Ô, Marcelo, gente. Você vai sortear agora, Marcelo? Ô, Su, se você quiser sortear, você pede para a Mariana falar o número de 1 até o número de inscritos, né? E o número Olha, que é. eu fiz diferente. Eu anotei o nome das pessoas que estão. Então, era do 1 ao 41. Então pode ser. Então, posso escolher o número? É, De 1 a 40, né? é. Eu vou escolher o número Olá, Mariana. 7. É porque senão Número não vem. 7. Número 7. Áurea. Áurea Grigoletti. Áurea sou eu. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou doar os meus convites porque eu ganho do Itaú todo mês. Justíssima, Áurea. Então, eu acho que é legal. justo. E eu sou da GRH Legal. também, né? Então, eu vou preferir doar para alguma outra pessoa, tá bom? Tá joia. Só quis Legal, falar o Áurea. nome para ser justo, entendeu? Não, mas eu fiquei feliz de ter, porque é tão raro. Olha, é tão raro que você sabe que eu estava aqui Bom, pensando. Áurea, entra no nosso bolão da Mega Sena. Você sabe que eu Áurea, pensei, olha, eu vou já- entrar, porque na hora eu estava aqui pensando, eu falei, só falta eu ganhar, porque Nossa. eu já ganho todo mês, né? Então, e eu ganhei. Tá bom, fiquei feliz. Pode dar os Então, números outro depois para a número. gente jogar, tá, Áurea? Por Tá favor. bom. Mariana? Então, eu vou escolher outro aqui, 23. Número 23, então. É Janaína, mas é a Janaína. Acho que tem 2 Janaína aí. Eu só anotei a Janaína. Janaína tá aí, não a Janaína. A Tem última 2 Janaínas. Tem a Rosa Rosa, Janaína e a Princesa. Rosa. É a Rosa. Vou
Tá, Janaína, eu te entrego então, os links, os convites estão comigo e a gente agenda e eu te entrego os convites. A gente vai conversando, Marcelo. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada. Pessoal, então eu queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês. Super obrigada pelo convite. Adorei dividir esse momento e esse conhecimento com vocês e ouvir um pouquinho do feedback. Super obrigada mesmo. Quem tiver interesse, se fizer sentido para suas realidades, contem comigo. Vai ser um prazer apoiar vocês. E depois eu mando um e-mail para todo mundo ali com os meus contatos. O que vocês precisarem, vai ser um prazer realmente do meu lado poder acompanhar vocês nessa jornada, tá bom? Super obrigada. Ana, muito obrigado. O Marcelo queria tirar foto, né? Isso, se puder, Sueli, depois você só manda o link da gravação para quem acabou não podendo assistir, que algumas pessoas estavam no horário de trabalho, tudo, mas tem me mandado mensagem.